Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, que agora é videocast, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje a gente vai falar da proposta de emenda à Constituição da Segurança Pública, que foi entregue na semana passada do governo para o Congresso, que vai analisar esse texto. E para a gente ver o que compõe essa proposta, a gente recebe aqui no estúdio a diretora executiva do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo. Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. Carol, vamos destrinchar um pouquinho essa PEC, que ela trouxe ao debate público a questão da segurança pública. Ela sugere 5 alterações em artigos da Constituição. Acho que a primeira ponto importante é a base de dados unificadas e a criação como se fosse uma espécie de sistema único da saúde, né? O sistema único da segurança pública. Como é que você vê essa proposta e essa unificação nesse espécie de SUS da segurança pública? Eu acho que esse é o principal, eu diria, talvez o aspecto mais interessante dessa PEC, né? Assim como existe o Sistema Único de Saúde, o Sistema de Assistência Social, a gente precisa no Brasil ter um Sistema Único de Segurança Pública, para o qual existe uma lei aprovada em 2018, mas que não foi suficiente para justamente integrar o que cabe ao governo federal, ao que cabe aos estados, ao município, organizar melhor repasse de recursos, atribuições. Tanto é que até hoje a gente não tem um banco de dados, um sistema integrado de estatísticas e informações criminais no Brasil, que é uma barbaridade. Então, o que o texto faz é justamente trazer para a Constituição esse modelo integrado de um sistema único de segurança pública, o que é positivo, porque hoje o governo federal ele fica refém de um estado que está mais próximo, que manda os dados, ou outro estado mudou a Secretaria de Segurança, não tem os dados organizados, não manda o dado no prazo, e ele não tem força para requerer essas informações e montar um banco de dados. Então, essa parte que a gente diz de ampliar o poder da União e constitucionalizar o SUSP me parece muito importante, porque dá um pouco mais de força, sem entrar nas atribuições dos estados. Acho que isso é importante, né? Os governadores já se opuseram, então eles já fizeram ajustes no texto para dizer que aumenta o poder da União, mas respeitando a autonomia dos estados, para que a União possa ter isso, pelo menos um sistema unificado de dados criminais no Brasil. Então, eu acho isso bastante positivo aí na PEC. Então, a questão da reclamação dos governadores dos estados que alegam que vão perder a autonomia, não está claro isso no texto, ou essa unificação desse sistema deixa bem claro onde é a pecinha de cada jogo? Olha, eu acho que desde o dia 1, quando a notícia da PEC veio a público, essa oposição dos governadores veio forte, né? Com essa justificativa de perda de autonomia, de ingerência na atribuição dos estados. Mesmo no texto anterior, eu não vi esse risco, porque ainda que vá para a Constituição, a lei do SUSP já existe, ela já define o que cabe aos estados, à União, aos municípios, e me parece muito mais uma estratégia política da oposição de se contrapor ao que está vindo do governo federal, do que realmente um risco de perda de autonomia. De toda forma, esse texto, ele deixa de forma bastante expressa, pelo menos a versão que eu li, né, de forma muito expressa, que as atribuições dos estados vão ser respeitadas, e inclusive as atribuições das polícias estaduais, civil e militar. Então, eu não acho que esse risco é real, eu acho que esse argumento de perda de autonomia é muito mais um argumento político para se contrapor ao governo federal do que um argumento técnico no campo da segurança pública. Outra questão é essa unificação nacional na tentativa de combater o crime organizado. Essa batalha o Brasil já perdeu faz tempo, ou ainda a gente consegue ter um fôlego para combater esse crime que, na verdade, é muito bem organizado, né? Pois é, eu acho que eu diria que hoje esse é o grande problema do país. Eu acho que a gente está perdendo. Eu sou muito otimista, embora seja mais difícil nos últimos tempos, mas eu acho que a gente precisa, para dar conta de enfrentar o crime organizado, mais do que a PEC ou do que está na PEC, a gente precisa de articulação federativa. Então, é preciso que o governo federal, o Ministério da Justiça, se articule vamos fazer um trabalho no Centro-Oeste, com os governadores e com as secretarias de segurança pública do Centro-Oeste, com os ministérios públicos, crie organizações integradas, forças-tarefas, centro integrado de comando e controle, para a gente ter estruturas práticas que integrem as diferentes forças de segurança. Então, eu acho que é importante isso estar na PEC, mas mais importante do que isso é esse apetite político do governo federal para tornar esse um tema prioritário e promover essa integração. Então, eu não acho que a gente precise da PEC para enfrentar o crime organizado no Brasil, embora, claro, ela
organizando o papel do governo federal, ela facilita esse trabalho, mas ela não é imprescindível. Para mim, o imprescindível é a vontade política para lidar com esse problema aí que é o crime organizado. Você parcialmente respondeu a minha próxima pergunta, que é essa questão, se a PEC vai reduzir realmente a violência e a criminalidade que a gente vem vendo que só vai crescendo a cada ano. Pois é, eu acho, eu apoio a PEC, mas eu acho que ela é uma estratégia arriscada se ela for vista como a única ou a principal estratégia do governo federal no campo da segurança pública. Por quê? Porque é isso, as pessoas estão com medo, ainda que alguns índices estejam baixando, como homicídio e até crimes patrimoniais, até roubo de celular vem caindo, apesar do medo ter aumentando, porque a gente precisa de resultados práticos na vida das pessoas, né? E para isso, o papel do Estado é muito importante, da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas o governo federal pode fazer muita coisa, mesmo sem ter a PEC, né? Então, por exemplo, financiamento. O governo federal tem o Fundo Nacional de Segurança Pública. Ele pode estabelecer linhas de financiamento mais diretamente ligadas com redução de crimes que impactam a população. Por exemplo, furto e roubo de celular. O programa de enfrentamento ao roubo de celular do Piauí, que é um programa muito exitoso, em que os celulares, inclusive os aparelhos, acabam sendo devolvidos para as pessoas, o governo federal adotou um modelo semelhante, que é o Brasil, o Celular Seguro, mas poderia ter feito isso antes e ter mais força para incentivar isso nos estados, por exemplo, via financiamento. Tudo isso dá para fazer sem a PEC. Então, a minha preocupação é muita energia que a PEC vai demandar e a gente, eventualmente, deixar de fazer coisas que poderiam gerar uma sensação de segurança mais rapidamente para a população dentro das atribuições atuais. Acho que o governo vai precisar equilibrar muito bem, não deixar de fazer o que dá para fazer sem a PEC e colocar todas as energias para ela ser aprovada, né? Você viu o ponto da questão da Guarda Municipal nessa atuação da segurança urbana como uma forma em que a população já pode sentir na prática alguma mudança? Olha, esse debate das guardas também é um debate fundamental, mas é um debate complicado. As guardas, elas já atuam na segurança há muito tempo, né? Então, tem municípios em que o efetivo da guarda é maior do que o da PM, por exemplo, né? Municípios ricos. E muitas vezes os guardas usam essa frase que a população não escolhe a cor da farda, né? Então, você tá sofrendo um crime, tem alguém fardado, você vai chamar. Então, as guardas já atuam, né? Então, eu acho que ter uma definição que já veio antes com o Estatuto das Guardas e agora na PEC e com a decisão do Supremo, porque na verdade só entrou na PEC porque o Supremo decidiu que a guarda pode fazer policiamento ostensivo, que eles têm mais segurança jurídica, né? Então ele pode, tá vendo um crime em flagrante, passou na frente, pode prender a pessoa, levar para a delegacia, não vai ser processado. Mas a minha preocupação é a gente tornar a guarda uma nova PM, né? Que investe em departamento especializado, tipo a rota. Hoje as PMs têm, as guardas têm ROMU, IOP, que são quase mini rotas da guarda municipal, sendo que você tem um monte de outras atuações que não precisam de uma tropa especializada. Fazer o patrulhamento de áreas públicas como parques e praças, o patrulhamento de UBS, de escolas, o patrulhamento e a fiscalização de lugares onde tem ambulante, tudo isso gera muita segurança e não precisa de uma tropa especializada. Então, o meu medo é que a gente abandone esse lado da guarda, que é mais comunitário, que é essencial para garantir a segurança das pessoas, por essa tropa que eu brinco, a tropa Rambo, né? Que a guarda quer ser, assim como a rota é na PM. E aí a gente vai para um enfrentamento maior do crime que cabe à Polícia Militar. E a gente vai perder uma vocação enorme que a guarda tem. Então, eu acho que tem muito uso político disso agora. As guardas querem ser polícias e a gente tem visto muitos líderes políticos, prefeitos, criando guarda, mudando o nome de guarda para a Polícia Municipal. Acho que isso é menos efetivo do que você investir, por exemplo, em plano de carreira para guarda, investir em patrulhas Maria da Penha, guarda escolar, guarda para enfrentar essa questão, por exemplo, do espaço público, mas isso dá menos visibilidade. Então, eu acho que tem um risco desse uso político da guarda e dessa forma fortalecer um lado repressivo muito excessivo, que não é o papel primordial da guarda, onde ela consegue fazer muito mais, que é fazer esse arroz com feijão da proteção da cidade, que evita crime, que gera sensação de segurança e é muito mais efetivo do que uma guarda Rambo, né? Você falou mais de uma resposta à questão da política, né? E como então a politização pode contaminar esse debate que é tão importante? Pois é, a gente tem trabalhado muito, né, no Sou da Paz, a forma como a segurança pública tem sido muito politizada. É normal qualquer governador, prefeito, usar suas políticas públicas de saúde e educação para fins
eleitorais. Isso faz parte do jogo. Mas o que a gente está vendo é um excesso de uso da segurança pública como plataforma política eleitoral. O uso das polícias, né? Então, desde momentos em que as polícias acabam sendo parciais e politizadas, então, por exemplo, nas eleições de 2022, quando a Polícia Rodoviária Federal fechou estradas e impediu eleitores de votar, em 8 de janeiro, quando a PM do Distrito Federal não agiu como deveria, né? É um risco grande para a democracia. A gente vê muitas candidaturas oriundas das polícias. Eu digo e repito, não há problema nenhum de ter candidatos policiais, todo mundo tem direito a se candidatar e participar da vida eleitoral. Só que se você é um agente da lei que pega em armas em nome da população, você precisa ter limites. Não dá para eu trabalhar hoje, eu sou um policial, e daqui a 3, só tô lá fazendo operação, etc. E aí depois de 3 meses eu sou candidato. Aí se eu tenho mais de 10 anos de serviço na PM, eu volto, eu não sou eleito, eu volto, então eu era o candidato tal, agora eu sou o capitão X na companhia. É muito grave, porque você pode usar, e a gente viu casos até de gente que forja a ocorrência para se projetar politicamente, as redes sociais infestadas de policiais e youtubers, e aí você tem um desvirtuamento da política de segurança. Então você deixa de ter instituições profissionais para ter instituições políticas. Então acho que isso é muito grave. E por outro lado, eu já termino, além dessa politização das polícias, a gente tem visto muitos, sobretudo prefeitos atualmente, surfando nessa onda, né? Com essa ideia de criar prisômetro, como o Nunes fez aqui em São Paulo. Agora eu estava vendo, né, o Paes indo para visitar El Salvador, mas sempre numa linha dura, né, de como se o papel da prefeitura fosse ter uma nova PM, que é a guarda, e vamos para cima do criminoso. Quando a prefeitura tem muitas outras coisas para fazer. Só que me parece que o repertório é sempre o mesmo. Vamos para cima do bandido, vamos acabar com o bandido, só que o bandido não vai acabar. Se a prefeitura não fizer um trabalho de prevenção, não trabalhar com fiscalização, por exemplo, em áreas ocupadas e que o crime organizado ocupa, fiscalização de venda de celular ilegal, que faz parte da cadeia de roubo de celular, não adianta prender um monte de gente só, se a cadeia de celular, por exemplo, de receptação continua funcionando. Então, eu acho que tem um uso político equivocado, porque você deixa de fazer o que realmente resolve para fazer propaganda política em cima dessas propostas que são mais populistas e dão mais visibilidade, né? Então, o uso da inteligência também seria fundamental quando a gente fala da questão da integração dessas polícias e de combater da raiz do problema. Exatamente. E acho que, para dar um exemplo mais concreto, por exemplo, pensando no município de São Paulo, a gente teve uma operação, né, que foi viabilizada pelo MP, que foi atrás ali do ecossistema da criminalidade, do crime organizado na Cracolândia, né? E aí você tinha alvos muito definidos que o MP tinha investigado a partir de movimentações financeiras que não eram triviais, assim, estranhas, atípicas, isso, obrigada. E aí eles tinham 3 focos, né? Exploração de moradia irregular, exploração de ferro velho e exploração de venda de celular usado. Então eles foram atrás das pessoas com essas movimentações atípicas, eles fizeram uma operação com mandado de segurança preventivo, habeas corpus preventivo, perdão, para não prender os usuários, então o foco não eram os usuários, eram essas pessoas que estavam explorando o crime nessas 3 cadeias criminais. Chegaram, por exemplo, em ferro velho, encontraram exploração de mão de obra infantil. Na parte de venda de celular não tinha uma fiscalização da prefeitura, então precisava ter fiscal da prefeitura ali. Então são todas, é muito mais complexo e faz muito mais sentido a prefeitura fiscalizar bem venda de celular, por exemplo, do que botar uma guarda municipal super armada para fazer patrulhamento na rua. Ela vai ser muito mais efetiva nisso, fazer fiscalização, de novo, de áreas irregulares, fazer prevenção, trabalhar com mulher vítima de violência, com abrigo para essa mulher, com geração de renda para essa mulher, que não são esses crimes do crime organizado, mas que geram um ciclo, você vai rompendo a violência, que inclusive pode chegar, num caso mais grave, até o envolvimento de uma família, enfim, com crime organizado. Então, eu acho que falta esse olhar para essa prevenção, para esse trabalho que é mais invisível na segurança pública, porque justamente tem pouca inteligência, não há investigação e está todo mundo muito mais preocupado em faturar politicamente em cima das medidas, né? A gente, Brasil, um país continental, há algum exemplo em que a política de segurança pública tem trazido resultados interessantes e que foge do molde que é aplicado hoje? Eu acho que tem um grande exemplo, e eu digo, como a gente está em São Paulo, né? Muita gente fala, nossa, o que está acontecendo aqui? Eu diria que hoje São Paulo não é um exemplo na segurança pública, mas um exemplo importante é no Rio Grande do Sul, o governo do Eduardo Leite,
que tem já há 6 anos um programa que se chama RS Seguro, que coloca a Polícia Militar e a Polícia Civil todo mês na mesa, com indicadores, acompanhando o resultado. Aumentou o homicídio, diminuiu o roubo, porque o que a gente precisa fazer para melhorar? Então, é uma gestão integrada das polícias, não é uma coisa de fazer operação e aí mostrar a operação, senta na mesa e faz um trabalho. O que precisa? Precisa de investimento, precisa criar, fortalecer a delegacia X. Então, tem essa gestão de resultados que o próprio governador acompanha mensalmente. Tem um sistema de gestão da informação, eles têm um sistema muito moderno, foi inclusive premiado internacionalmente, de registro de dados, de fazer cruzamentos de dados, de entender um pouco que tipo de crime subiu, em que região e que outros crimes estão ali, então dá condição para a inteligência. Tem um trabalho de asfixiar as lideranças do crime organizado que estão presas, né? Então, quando há um homicídio praticado por uma facção criminosa, tem toda uma consequência no território, com dificuldade da venda de drogas naquele território, de mudança da liderança para uma outra unidade prisional, tem um foco em identificar o mandante do crime, não o executor, tem políticas de prevenção como Pelotas, né, que tem um trabalho excelente municipal. Então a gente está olhando pouco para lá, a gente fala muito de São Paulo, fala muito de Goiás, mas eu diria que hoje, se alguém quer entender e quer aprender como fazer segurança pública de qualidade, olhe para o Rio Grande do Sul, que ali tem muita coisa que a gente aprende. Tá perfeito? Não, mas está muito melhor. Conseguiu reduzir bastante, por exemplo, os homicídios nesses 6 anos aí do RS Seguro. A PEC também prevê um aumento de poder da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que sairia das ruas e iria até para ferrovias. Como é que você vê essa ampliação? E esses órgãos, eles têm estrutura para ampliação ainda maior das ações? Eu acho que assim, em linhas gerais, a gente sempre faz isso. A gente cria uma polícia nova, dá um jeito, transforma a guarda em polícia, cria a polícia penal, agora vai criar a Polícia Viária Federal, né? Vai ser viária, não é mais rodoviária. Eu acho isso muito pouco inteligente, porque você cria uma polícia que vai competir com a outra, porque você não fez um olhar de integração, o que uma polícia está fazendo, o que cabe à outra, onde é que vai ter concorrência de atuação. Você não tem uma construção sistêmica, você vai criando porque tem demanda corporativa, porque o medo está aí. Então, eu acho sempre arriscado. De toda forma, feita essa observação, eu acho que ampliar a atribuição da Polícia Federal, dado o novo formato do crime organizado, me parece importante, porque ela precisa poder lidar com outras situações, né, de milícia, pensar em como atuar em áreas como a região amazônica, por exemplo, que a gente sabe que o crime organizado está muito forte, muito presente ali. Então, me parece que é uma resposta à realidade, o crime se complexificou e a polícia precisa conseguir agir mais. A Polícia Rodoviária Federal, eu entendo o argumento, né, do Ministério de que a gente precisa tem que espelhar. Os estados têm a Polícia Civil, que faz investigação, a Polícia Militar, que faz patrulhamento. Então, deveria ser a mesma coisa no governo federal. A PF faz investigação e a Polícia Viária faria esse policiamento ostensivo. Mas eu acho que a PRF já é um pouco isso. Ela atua nas estradas, nas rodovias, não atua em hidrovias e no outro ponto que agora eu não me lembro onde o que amplia a atribuição dela. E eu tenho dúvidas, porque a PRF justamente é uma corporação que foi muito instrumentalizada politicamente. Então, eu acho que seria preciso fazer um grande trabalho de mapeamento das estruturas, de formação, de desenho desse mandato, fazer uma reciclagem com todos os profissionais, para que seja mesmo uma polícia arejada, né? Então, e a PF é a mesma coisa no sentido de que precisa de gente, precisa de efetivo. Por exemplo, hoje a PF precisa passar a fazer a fiscalização dos CACs, caçadores, atiradores e colecionadores, na agenda de controle de armas. Até hoje essa transição não foi feita do Exército para a PF, porque não tem gente suficiente. Então, se não houver um investimento pesado, corre o risco de ampliar a atribuição e a PF ficar capenga. Então, precisa vir, sim, com um investimento, e no caso da PRF, com uma grande transformação institucional para que ela seja uma polícia mais republicana e mais eficiente, né? Até porque as entidades policiais que se mostraram contra a PEC alegam exatamente isso, que não é preciso fazer mudanças na Constituição e sim aprimorar os sistemas que existem, como investimento em pessoal, em infraestrutura, em inteligência. Então, você também tem esse olhar do que não precisaria uma PEC e sim melhorar já o que existe?
Eu acho que faz sentido esse argumento, sim. Eu acho que a gente precisa. Eu falo da PF, eu conheço um pouco mais. Aí, ao mesmo tempo, assim, a PF tem muito recurso, não é uma polícia pobre de forma alguma, tem investimentos, mas não o suficiente para a quantidade de atribuições que ela tem. Então, ao ampliar ainda mais com essa possibilidade de trabalhar com milícia, crime organizado na região amazônica, enfim, em regiões, né, como a Amazônia, precisa sim de um investimento pesado em contratação de pessoal, em processos e procedimentos. A PRF, de novo, eu tenho dúvidas o que é melhor, né? Se a gente precisa transformar ela numa nova polícia, ou se a gente precisa fazer um trabalho de profissionalizar, criação de protocolos, definição de atribuição, no papel mesmo, né? Dizer, ó, cabe isso, 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 e tem esse protocolo, fazer um rearranjo institucional, organizar melhor as áreas de atuação, e aí avaliar se precisa de mais investimento. Então, eu concordo que não seria necessário a PEC, mas a PEC pode ser um impulso para isso, mas aí eu volto para o meu argumento inicial, precisa ter vontade política para a hora que a PEC for aprovada, se for aprovada, os investimentos necessários acontecerem para a gente não ficar só com a mudança no papel. E aí a minha grande pergunta, tem vontade política, tem humor, tem clima para votar essa PEC nesse exato momento? A gente já está quase no meio do ano, a gente vê um Congresso ainda bastante lento esse ano e às vésperas de uma eleição presidencial. Olha, eu vou separar em duas leituras do apetite político, assim, sobre, né, vou falar primeiro do Executivo Federal para depois falar do Congresso. Eu sou parceira, a gente trabalha com o Ministério da Justiça, mas eu tenho uma leitura crítica, porque eu não vi esse governo desde o dia que assumiu. Na verdade, no primeiro ano ainda teve um apetite político um pouco maior, a gente tinha uma agenda de segurança que estava um pouco mais pautando o debate, mas depois isso foi saindo de cena. Não é um tema que o presidente adote como prioritário, ele deveria todo dia, acordou, fazer uma fala sobre segurança pública, não só quando tem um crime bárbaro ou quando ele é pressionado. Ele deveria pautar essa agenda, mostrar tudo que o Ministério da Justiça está fazendo, fazer comunicação em cima disso, construir projetos mais ambiciosos. Isso não vem acontecendo e eu acho isso muito ruim. Então, a PEC, ela acabou sendo uma oportunidade de dar visibilidade para esse tema, mas, de novo, precisa mudar a postura do Executivo, né? A gente comentava, isso, que o ministro Lewandowski circule diariamente em cada estado brasileiro com diferentes parlamentares, tem que ter uma costura política muito forte, não só dele, mas inclusive da Casa Civil, SRI, do próprio presidente Lula, porque sem costura política nada anda. Então eu ainda estou querendo ver essa liderança política por parte do governo federal, ela ainda não está dada na minha leitura. Por outro lado, o Congresso, ele está muito difícil. Eu entendo que o presidente fez um aceno e se aproximou do Hugo Mota, do Alcolumbre, importante, né, se aproximar do presidente das duas casas, mas agora precisa de uma costura, porque o tema de segurança pública, nesse mandato do presidente Lula, ele tem sido sequestrado pela bancada da bala de uma forma muito nociva para o tema. Então, a gente acompanha a Comissão de Segurança Pública da Câmara e do Senado e é de chorar a qualidade dos debates ali. Assim, é pior do que uma discussão de quinta série. É só assim, convoca ministro para pressionar ministro, faz moção de repúdio ao Instituto Sou da Paz, moção de repúdio ao Coronel X, que falou que a polícia precisava matar menos, faz moção de aplausos para o policial que matou em serviço. Você fala, gente, é para isso? Pouquíssima produção legislativa de segurança pública. Então, foi uma agenda sequestrada por esse perfil de debate de parlamentar. Você não consegue fazer, se você tem uma visão contrária ao que a maioria da comissão pensa sobre segurança, você é trucidado dentro da comissão, não tem um espaço democrático para fazer um debate sério. Né? Então, me preocupa. E a agenda de segurança pública tem sido usada para pressionar o governo. Então, a gente precisa ver como é que vai torear essa turma e ver quem vai entrar da base do governo para jogar no Congresso, porque o governo não tem comparecido nem no Congresso para jogar nessa agenda de segurança pública. Então, vai ter que ter uma articulação no Congresso com a direita, centro-direita, a direita democrática, porque senão a extrema-direita autoritária que tem feito isso que eu mencionei, ela vai destruir esse debate e ainda por cima vai acabar com o próprio projeto. Então, eu estou dizendo tudo isso, eu não acho que seja impossível, mas é para a gente ver o nível de articulação política e de prioridade que esse tema vai ter que ter de cabo a rabo no governo federal. E tem que entrar no Congresso com muita força. E eu falo por experiência própria. Nesses 2 anos, infelizmente, o Executivo não tem entrado para pautar os temas de segurança pública no Congresso. Então, preciso ver se vai entrar. E é um risco, né? Porque aposta muito na PEC e se não conseguir costurar tudo isso, vai ficar difícil de aprovar, né? Diante desse cenário, então, na sua avaliação, a aprovação da PEC pode correr um grande risco de não acontecer ou até ter uma desintegração
né, do texto original. Pois é, eu acho que pode, e eu tô tentando ser menos mensageira do apocalipse nas minhas falas, porque eu acho que a gente tem um compromisso com o que Sim, dá claro. certo. A PEC, ela é importante, né? Mas eu acho que, e eu faço essa fala, eu acho que há um risco grande dela não ser aprovada ou dela ser desidratada. E para a gente conseguir vencer esse risco, a gente precisa ter uma liderança política muito forte por parte do governo federal, uma articulação entre os ministérios. Então, de novo, Rui Costa, Gleisi, o Lewandowski, o próprio presidente, a comunicação, costurando com todo mundo, morando na Câmara com o Gumota, no Senado, para isso sair. É possível? É possível, mas a gente precisa ver essa virada de chave no governo. Todo dia tem que falar, respirar a segurança pública. E aí, se isso acontecer, acho que a gente consegue, a tempo, aprovar a PEC e mostrar que tem outras coisas sendo feitas no Ministério. Até acho que o governo também trazendo números, né? Além do, obviamente, a gente vê pessoas morrendo, policiais morrendo, há um impacto muito grande na economia, né, do país, principalmente com o crime organizado. Também você acredita que precisa dessa articulação, talvez seja mais um empurrãozinho para a PEC? Olha, eu acho que sim, né? Eu acho que uma estratégia importante para a PEC é mostrar que não é porque a PEC está tramitando que o governo está deixando de fazer o que precisa fazer. Então, precisa mostrar resultado. Então, e não é que o governo não está fazendo nada, a gente acompanha a Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem uma frente de enfrentamento ao crime organizado, tem uma força-tarefa, tem criado alguns grupos, algumas operações, mas isso precisa ser mais efetivo, isso precisa ser mais publicizado. De novo, crimes que afetam o dia a dia das pessoas, então a questão do celular, agora com o programa Celular Seguro mais fortalecido, tem que disseminar isso, comunicar isso. Então, para dar certo, tem que mostrar que assim, eles não estão sentados esperando a PEC acontecer, porque não estão, a gente tem acompanhado, o Ministério da Justiça tem feito bastante coisa, mas isso não chega à população. Então já é difícil, porque é o governo central, como é que vai chegar na cidade, com um monte de, enfim, governador de oposição, prefeito de oposição, que ajuda a chegar a uma outra versão da história. Então, precisa investir em comunicação e sair de lá e visitar estado por estado, fazer reunião no território, para mostrar que não é porque a PEC está tramitando que a gente está deixando de fazer a nossa parte. Aí eu acho que tem mais chance de aprovar e da população, inclusive, apoiar, né? Então, a segurança pública pode ser o grande tema das eleições 2026, na sua avaliação? Sem dúvida. Eu acho que ela vai ser o grande tema. A gente vê muitos governadores que já estão se lançando, usando isso como, né, um grande mote. A gente vê o Caiado, que começou a campanha, né, aparentemente ali pela região Nordeste, levando essa agenda. O Tarcísio aqui em São Paulo, né, com um secretário que é um parlamentar, inclusive, que usa muito a segurança pública para se viabilizar politicamente. Os prefeitos, a gente tem visto o movimento do Paz, no Rio, né, que todo mundo disse que, na verdade, essa questão dele investir tanto em segurança tem a ver com a disputa ao governo estadual que ele quer concorrer. Então, isso já está dado, já está colocado. Eu diria que não é que vai ser em 26. Segurança pública já é o grande tema, as eleições já começaram. E quem quiser entrar para ganhar vai precisar apresentar resultado, apresentar comunicação, ir para o debate, mostrar que entende, desconstruir aquilo que não funciona, porque o debate está muito pautado por exemplo, enfrentar crime organizado com operação de PM, operação... Não dá certo, no Rio não deu certo, em São Paulo, na Baixada não deu certo. O que precisa? Precisa de investigação, de inteligência, de integração com o Ministério Público, com o COAF. Então, a gente precisa de gente que mostre isso acontecendo e que, claro, ajude a população a se sentir mais segura, com resultados na ponta, né? Carolina, muito obrigada pela presença aqui no Poder em Pauta. Até uma próxima. Eu que agradeço, foi um prazer. E você, se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com amigos, amigas, colegas de trabalho e familiares. E, claro, deixe seu comentário também aqui. E curta nossa página no YouTube. Até a próxima semana com uma nova pauta. Até lá!